Vamos que vamos. Olha só, 2.3 do Stuart, certo? A gente vai falar aqui sobre propriedades dos limites. Essas propriedades ajudam na resolução. Aí olha só comigo o seguinte, quando você tem assim, ó, as propriedades limites e os gráficos de FG da figura 1 seguem os seguintes se existirem. A gente aqui tem a figura 1, só que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Na verdade, esse exemplo 1 aqui, essa parte aqui, era para estar no outro slide, não é isso? Propriedades limite, ó, propriedades limites. Propriedades limites. Quais são as propriedades limites? Ó, propriedades limites são o seguinte. Supondo que limite de f, limite de g, você tem esse limite que existe, né? Então você pode encontrar limite da soma, olha só, limite da soma é igual à soma dos limites. Isso aqui você tem que saber, ó, limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites. Limite da diferença entre duas funções é menor da diferença dos limites. Limite da diferença, diferença do limite. Quando você tem uma constante aqui multiplicando uma função, o limite dessa função vezes a constante você pode tirar, certo? Essa constante aqui não vai influenciar em nada. Então pode tirar, fica limite da função vezes a constante. Aí a gente vai usar isso aqui nessa questão, aqui para você observar como é que a gente utiliza as propriedades dos limites, sem saber quem é a fórmula, né? Então, olha só comigo aqui o seguinte. Você tem assim, ó, esse gráfico aqui. Olha só, vou acender mais aqui o eixo Y. Aqui está o nosso eixo Y, ó. Destacar ele. Aqui está o eixo Y. E aqui está nosso eixo X. Ó, nosso eixo X aqui, certo? Aí aqui acontece o seguinte. Limite de f de x mais 5g de x, quando x tende a menos 2. A função f é essa aqui é a nossa função f, e aqui é a nossa função g. A função g está de azul e a função f de vermelho. Então, isso aqui, eu não sei quem é limite de f mais 5g. Mas, usando as propriedades, eu posso fazer o seguinte. Usando as propriedades, eu falo que limite de f mais limite de 5g. O que é que eu fiz aqui? Ó? Quando x está tendendo a menos 2. X tendendo a menos 2. Eu separei os limites. Limite da soma é a soma dos limites. A soma dos dois limites. E é o limite de f quando x tende a menos 2. Quando x tende a menos 2, você vai aqui para a função agora. Ó, o que você vai procurar? Onde está menos 2? Menos 1, menos 2. Quando x se aproxima do menos 2, ó, menos 2 está aqui. Quando x se aproxima do menos 2, a função está se aproximando desse valor. Ó, se aproximando desse valor. E esse valor aqui é 1. Então, isso aqui é 1. Tá? Ou seja, está se aproximando aqui de 1. Está sempre se aproximando de 1. Ah, mas não está definido no menos 2. Não importa. Agora eu vou pegar mais... Esse 5 vai sair do G. Ó, usando a propriedade. Então, olha só. 5 limite de g de x quando x tende a menos 2. Vai ficar 1 mais 5 que multiplica. 5 que multiplica. Limite de g quando x tende a menos 2. Então vamos lá para o gráfico. Olha só. G está aqui. G está aqui. Certo? G é esse. Quando x se aproxima de menos 2, a minha função vai estar se aproximando desse número aqui. Ó. Vai estar se aproximando desse número. E esse número é quem aqui? Aqui é menos 1. É menos 1. Certo? Isso aqui é menos 1. Ó, isso aqui é menos 1. Então, isso aqui é menos 1. Então, essa função vai ser menos 1. Então, vai ficar 1 menos 5, que vai dar menos 4. Pronto. Esse aqui é o valor de limite de f mais 5g quando x tende a menos 2. Agora vamos fazer a letra B. Olha só comigo a letra B. O gráfico é a mesma coisa, só que é f vezes g. Então, eu vou acender aqui, ó, o eixo y,
É só deixar aqui mais escuro. E o eixo x. Aí a gente tem f vezes g. Eu não sei que é o limite de f vezes g, mas eu posso separar. Falar que isso aqui é o limite. Olha só, limite, quando x tende a 1, de f vezes limite de g, quando x tende a 1. Aí você vai ver onde é que está o 1. O 1 está aqui, ó. O 1 está aqui. A minha função f é essa, g é de cá. O que é que acontece? Quando x tende a 1, então se aproximando de 1, ó, na função f, aqui vai estar se aproximando, ó, de 1, 2. Está se aproximando de 2 aqui, ó, se aproximando de 2. Então, esse limite aqui é 2. Só que o de cá, o que vai acontecer? Quando x está se aproximando de 1 pela direita, aqui está se aproximando desse valor. E quando está se aproximando pela esquerda, aqui está se aproximando, ó, está se aproximando desse valor daqui. Só que o de cima é menos 1 e o de baixo está se aproximando de menos 2. Ou seja, o que está acontecendo? Ó, limite de g de x. Quando x se aproxima de 1, ó, x se aproxima de 1 pela direita, está dando menos 1. Enquanto limite de g de x, quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, de menos 1 não, de mais 1. Né? De mais 1. Vamos deixar os sinais bonitinhos aqui, para não ter reclamação. Ó, x se aproxima de 1 pela direita, e aqui x se aproxima de 1 pela esquerda. Certo? Pela esquerda. Então, o que acontece aqui, ó? Quando se aproxima de 1 pela direita, aqui está se aproximando desse valor daqui, de menos 1. E pela esquerda, por valores menores que 1, aqui está se aproximando de 2. Se aproximando de menos 2. Então, isso aqui vai ser menos 2. Como são diferentes, esse limite aqui está sendo diferente do de cá. Está sendo diferente. Como está sendo diferente, então esse limite aqui, ó, não existe. Ó, não existe. Ó, não existe. Certo? Então, o limite não existe. Então, tem que ter esse cuidado aí. Um limite existe, o outro não. Então, a gente não consegue encontrar o valor, certo? Por conta disso. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é o limite da divisão usando um cálculo também, usando gráfico. Eu vou acender aqui o eixo Y e vou acender aqui o eixo X. Ó, quando x tende a 2, vamos lá. Limite da divisão do quociente é o quociente dos limites. Então, isso aqui é igual ao limite. Ó, limite. Vou colocar a fração aqui. Vai ficar limite de quem? De f, e aqui o limite de g. Quando x tende a 2. Aí, isso aqui vai ser igual. Quem é o limite de f olhando para o gráfico? A gente vai olhar para o gráfico aqui quando x tende a 2. Vamos assim, marcar aqui o 2. 1, 2. O 2 vai estar aqui. O 2 vai estar aqui. O do f é o vermelho. Né? Então, o do f é esse aqui. E do g é o de cá, o azul. Então, do f, quando x se aproxima de 2, ó, a minha função vai estar aqui. Ó, quando x se aproxima de 2 pela direita, aqui está se aproximando, ó, desse valor daqui. 1 e alguma coisa aqui, ó. Certo? 1 e alguma coisa. Eu não sei exatamente. Vamos colocar aqui 1,5, 1,4, pela aí assim. Né? 1,4. Então, isso aqui é aproximadamente 1,4. Tanto pela direita como pela esquerda. Está se aproximando pelo mesmo valor. Agora, nessa função aqui, o que acontece? Aqui está se aproximando de zero. Ó, meu y aqui nesse caso é zero. Certo? Meu y é zero. Quando x se aproxima de 2, está se aproximando de zero. E pela esquerda e pela direita, está se aproximando de zero também. Então, isso aqui, na verdade, está dando zero. Como isso aqui está dando zero, então, nesse caso aqui, ó, como embaixo está dando zero, não pode dar zero. Meu Deus, ó, esse limite aqui deu zero. Então, não pode. Então, nesse caso, a gente fala que não existe. Não existe porque
Você não pode dividir por zero, certo? Não pode dividir por zero. Aí o que é que acontece? Vamos ver aqui mais outras propriedades. Quais são as propriedades? Ó, quando você tem uma função elevado a n, está elevado ao número n, e tem a mesma coisa do limite da função elevado a n, certo? Limite de uma constante é a própria constante. Não vai alterar nada, porque não tem a variável ali. Quando você tem uma potência de x elevada a n, o limite vai ser a elevado a n, quando x tende a a. Né? Por exemplo, x à terceira. Quando x tende a 2, vai ser que a 2 à terceira. Limite de x vai dar o próprio a, quando x tende a a. E limite da raiz, enésima de x, vai ser enésima de a. Toda propriedade, né, para valer, tem que ser demonstrada, certo? A gente passa aqui mostrando que existe a propriedade, que é válida, mas é que a gente não está trabalhando com demonstrações. Mas se fosse um curso de matemática pura, em matemática até licenciatura, a gente estaria parando para demonstrar a maioria das propriedades. Vamos lá. 10. Raiz enésima de A. Essa aqui é a mesma que a gente já colocou. Vai ser raiz enésima de x. Quando x tende a A, vai dar raiz enésima de A. E esse aqui, quando você tem uma função, raiz, limite da raiz é a mesma coisa raiz do limite. Limite da raiz é a mesma coisa da raiz do limite. Certo? Vamos lá. Calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Como é que a gente calcula aqui? Ó? Vamos lá. Justificando de que forma? Certo? Nessa questão, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer de duas maneiras. Justificando, porque aqui está pedindo para justificar. Depois a gente faz sem justificar com cálculo direto. Aqui você tem, ó, a diferença. Então, limite da diferença é a diferença do limite, limite da soma, soma do limite. Então, aqui fica limite de 2x ao quadrado menos limite de 3x mais limite de 4. Quando x tende a 5. X tende a 5. X tende a 5. Limite de uma constante é a própria constante. Limite do 3x é menos 3 vezes 5. Você pode substituir diretamente, usando as propriedades anteriores. O que você faria? Você tiraria a constante, né, que usaria essa propriedade daqui, ó. A constante está aqui dentro, você tira ela, certo? Deixa fora do limite. E calcula o limite direto. Por que o limite direto? Aí o limite direto estaria isso aqui, ó. Limite de x vai dar, quando x tende a A, vai dar o próprio A. Então é isso aqui que a gente estaria utilizando. E esse aqui ia ficar a mesma coisa. Então, esse aqui, se fosse fazer passo a passo, ia ficar assim, ó. Menos 3 limite de x quando x tende a 5. E esse aqui ia ficar 2 limite de x ao quadrado quando x tende a 5. Aí o que faria? Isso aqui é 2 limite. Então, a potência é a potência do limite. Limite de x quando x tende a 5 elevado a 2. Menos esse aqui. Quando x tende a 5, isso aqui vai dar 5, esse limite. Mais 4. E esse aqui, 2, limite de x. Quando x tende a 5, isso aqui vai dar 5, só que está ao quadrado. Então, 3 vezes 5, mais 4. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 25, menos 15, mais 4. Aqui vai dar 50, menos 15, mais 4, 50. Menos 15 é 35, mais 4, 39. Pronto, 39. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Por que está fazendo passo a passo assim? Porque é fazendo o limite, justificando cada passagem, né, usando as propriedades. Na letra B, você vai fazer limite do quociente ou quociente do limite. Limite do quociente ou quociente dos limites. Então, isso aqui é igual limite, de quem? Tendendo a menos 2 de x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 1. E esse aqui, limite, quando x tende a menos 2, de 5 menos 3x. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui é igual. Aí você vai fazer aquela mesma propriedade, limite da soma, a soma dos limites embaixo. Então ficaria assim, ó. Aí fica limite de x ao cubo mais limite de 2x ao quadrado menos limite, vou colocar mais limite de menos 1, ou menos, se eu deixar menos aqui, limite de 1.
quando x está tendendo a menos 2, quando x está tendendo a menos 2. Não pode esquecer isso aqui, ó, porque faz parte do limite. Isso aqui, limite de 5, quando x tende a menos 2, menos limite de 3x, quando x tende a menos 2, certo? Qual o próximo passo aqui agora? Ó? Próximo passo, limite de x ao cubo, é a mesma coisa de x do limite de x tudo elevado ao cubo. Você poderia fazer assim, limite de x ao cubo, quando x está tendendo a menos 2. E esse aqui fica 2 limite de x elevado ao quadrado, quando x está tendendo a menos 2. Ó. E o de cá, menos, limite de uma constante é a própria constante. Própria constante. Aí o que a gente tem agora? Isso aqui deu 1. Aí o que a gente tem aqui agora? Ó, no denominador. Limite de uma constante é a própria constante. Isso aqui é menos 3. Limite de x quando x tende a menos 2. Que vai ficar igual. Ó, isso aqui vai ficar igual. Ó, limite de x quando x tende a menos 2 é menos 2. Então vai ficar menos 2 ao cubo. Ó. Mais 2 que multiplica menos 2 ao quadrado. Menos 1 sobre 5, menos 3 que multiplica menos 2. Fazendo essas continhas aqui, vai dar menos 8. Aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Menos 1 sobre 5 mais 6. Então isso aqui vai cancelar. Fica menos 1 sobre 11. Não para aqui. Menos 1 sobre 11. Se você prestou bem atenção, você agora está percebendo que está acontecendo isso aqui agora. Ó. O x ao cubo, olha só, ficou menos 2x ao cubo. Pegou menos 2 e substituiu. Tá vendo? O x ao quadrado substituiu também por menos 2 e o x substituiu por menos 2. Ou seja, usando as propriedades, você vai fazer a substituição direta. No anterior também, ó. O que acontece? Esse x a gente substituiu por 5 e esse x substituiu por 5 também. Então, você poderia calcular logo diretamente. A gente está fazendo, justificando cada passagem, porque aqui está pedindo para justificar. Senão, a gente poderia substituir direto. Ia pegar e colocar no lugar de x. Ó, no lugar de x. Ia colocar 5, aqui colocar 5, fazer as contas e ia dar isso aqui. Esse aqui é a mesma coisa. No lugar de x, ia colocar menos 2 e menos 2. Fazer as contas para dar isso aqui. Pronto, direto. Beleza? Vamos lá. Só que nem sempre dá para a gente fazer direto. Como assim nem sempre dá para fazer direto? Olha só. Se f é uma função polinomial racional e a estiver no domínio de f, então a gente pode substituir diretamente. Certo? Mas se não puder substituir direto, por quê? Se você colocar 1 no lugar de x, nesse caso vai ficar 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1. Ou seja, vai ficar 0 sobre 0. Só que 0 sobre 0 não dá. Então, como o vídeo já tem 18 minutos, a gente vai parar aqui. Quero que você pense nesse aí, para no próximo vídeo a gente fazer esse aí aqui agora. Beleza? Vamos lá.